Boa noite para todo mundo que está aqui, boa noite para o pessoal que vai assistir isso aqui depois. Nós estamos lendo Teologias LGBT. Hoje a gente começa a partir da página 33, no primeiro parágrafo. Vou liberar a entrada aqui. Então, esse primeiro eu leio, depois vocês me ajudam. Aqui. Vou só dar um oi para a Michele. Boa noite, Michele, bem-vinda. E tem a Elizabeth, que já deve estar entrando. Está entrando. Então, vou colocar aqui. Fechando. Então, Michele, a gente está na página 33, logo no primeiro parágrafo. Alguém está com o microfone ligado? Você pode desligar, por favor, para não ficar esse barulho? Obrigado. Está ligado ainda. Deixa eu ver se eu consigo. Parou. Aqui entrou. Então, página 33, vamos lá. Segundo Agostinho, antes da queda de... deixa eu só contextualizar. Nós estamos estudando como a igreja inicial entendeu o Antigo Testamento e logo depois que Jesus morreu, o que aconteceu com os primeiros discípulos quando foram falar sobre os ensinamentos de Jesus e tiveram contato com outras culturas. Estamos aqui mais ou menos no ano 200 para frente. Logo, logo a gente vai chegar um pouco depois. Então, segundo Agostinho, Santo Agostinho, antes da queda de Adão e a sua expulsão do paraíso, o homem semearia e a mulher receberia o sêmen quando e quanto fosse necessário, sendo os órgãos de geração movidos pela vontade, não excitados pela libido. Olha só, essa frase é difícil, mas vamos lá. Até o século XVIII, máximo XIX, ali, se entendia que a geração de uma criança era feita somente pelo sêmen. Somente pelo sêmen. Não tinha envolvimento do óvulo. Até o século XVIII e XIX. Gente, a gente está falando aqui do ano 1800, 1900. Foi ontem. São 1.800 anos acreditando que somente o homem é responsável pelo nascimento de uma criança. Ou seja, quem é a mulher até antes disso? É aquela onde é depositada a vida. A vida não é dada pela mulher, a vida é dada pelo homem. Ou seja, no tempo de Jesus se acreditava nisso, depois de Jesus se acreditava nisso. Os textos bíblicos todos do Antigo Testamento acreditam nisso, de que somente o sêmen é o doador da vida, é a fonte da vida. E quem é a mulher é só aquela que é o receptáculo. Ela é a passiva diante da vida. Tá? Então, essa informação ela é muito importante. Quando vocês lerem alguma coisa na Bíblia, vai estar pensando desse jeito. É por isso que no Antigo Testamento está escrito que é pecado se masturbar. Por quê? Porque está jogando a fonte da vida fora. Então, a vida é preciosa, o sêmen é precioso. E o lugar onde isso deve ser colocado é intravaginal, na mulher. Então, quem é a mulher? Ela não tem uma ação ativa no processo de nascimento. No Antigo Testamento e lá ali pós-Jesus até o século XVIII. Ela tem uma participação passiva diante disso. Tá? Boa noite, Elizabeth. Elizabeth é nova no grupo, vamos acolher ela. Se sinta à vontade, Elizabeth. Então, o texto tá falando aqui uma citação de Santo Agostinho dizendo de que o homem, voltando ali na segunda linha, o homem semeia e a mulher recebe. Então, semear, sêmen. Por isso que a terra é sagrada, né? Vem de semente, tá? Aqui o Hélito, que é biólogo. Então, a mulher receberia o sêmen tanto quanto fosse necessário.
Ou seja, quanto mais filho, melhor. E quem é que decide se vai ter filho ou não? Quem tem o sêmen. A mulher não tem controle sobre isso. Ela só recebe tanto quanto fosse necessário, sendo os órgãos de geração, ou seja, pênis e a vagina, movidos pela vontade, não excitados pela libido. Ou seja, movidos pela vontade significa eu quero ter filho. Eu vou fazer sexo porque eu quero ter filho, não porque eu quero ter prazer. É isso que Santo Agostinho está dizendo. Então veja como é que começa essa história de que o sexo foi feito para procriação e de que ter prazer é pecado. A gente está falando aqui, gente, do ano 300. 300. Do ano 300, Antigo Testamento, ano 300, do ano 300 até 1800, são 17, 18 séculos. 17, 18 séculos falando isso. Então, quando a gente fala assim hoje de que o sexo é feio, de que o sexo é sujo, de que o prazer não é importante, de onde que a Igreja Católica desenvolveu essa ideia de que o sexo é feito para a procriação de uma herança histórica muito longa, de um entendimento muito longo, de que o sêmen é a fonte da vida única. Quer dizer, é a única fonte da vida. E que somente o homem tem ela. Em quem está o poder de decisão de ter filho ou não ter? No homem. E a mulher? Neste entendimento não apita nada. Tudo bem, gente? Até aqui? Se tiver dúvida, pode perguntar. Quarta linha ali. O ser humano dominaria estes órgãos como domina os pés, as mãos, os dedos, os pulmões, podendo respirar, soprar, falar, cantar ou gritar. O ser humano domina esses órgãos, ou seja, domina o pênis, domina a vagina. A gente está falando aqui entre adultos, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. É só para pensar, não é para responder. Alguém aqui controla o dia que está com tesão? Estou falando como adultos, tá? A gente não tem controle sobre isso. Pelo menos eu não tenho. Se alguém aqui tem, por favor, ensina como é que faz. A gente não tem controle sobre isso. Todo o nosso corpo pode ser estimulado, todo o nosso corpo acontece isso. Hoje a gente sabe que é uma questão hormonal, blá, tá, 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 tá. Ou seja, a gente não tem controle sobre isso. Só que antigamente se pensava que era possível controlar o pênis e a vagina. E se não pudesse controlar, qual era a forma de controlar isso? Flagelar. Cinto de castidade. Machucar o pênis, machucar a vagina, machucar lugares que possam expressar a sexualidade. Continuando. Ao homem foi possível também sujeitar os membros inferiores, faculdade que lhe perdeu por desobediência. Leandro, boa noite, bem-vindo. A gente está na página 33, acho que sétima ou oitava linha. Vamos lá. Origem do pecado original. Vamos voltar aqui. Gênesis, pecado original. Pecado original foi a desobediência a Deus. Qual foi a desobediência? Não ter seguido a vontade de Deus, a orientação, o mandamento. Há interpretações que falam que a desobediência foi ter tido um ato sexual, não há uma concordância sobre isso, de nenhum lado. Aí as duas interpretações, uma não é excludente da outra. Tanto a interpretação da desobediência, quanto a interpretação do ato sexual. Só que, de algum modo, dizem que ao homem, voltando ali no texto, ao homem foi possível também sujeitar os membros inferiores. Ao homem é possível controlar o pênis, faculdade que se perdeu por desobediência. Um texto de Santo Agostinho, está lá, um texto chamado Cidade de Deus. Então, na igreja primitiva, se entendia que antes do pecado original, gente, presta muita atenção nisso, isso aqui é a pérola. Antes do pecado original,
havia um estado de graça, havia um estado de ser humano pleno. Havia um estado de ser humano imaculado. Havia um estado de ser humano onde não era necessário, presta atenção, havia um estado de ser humano onde não era necessário dominar os instintos. Alguém está com o fone ligado? Pode desligar, por favor? Boa noite, José Hilton. Boa noite, Cristiano, que chegaram. Nós estamos na página 33, na 7ª linha, mais ou menos. Eu estou falando. Tem alguém com o microfone ligado, gente? Alguém pode desligar, por favor? Muito obrigado. Estamos falando aqui sobre o pecado original, então, há, antes do pecado de Adão e Eva, um estado original de graça. O pecado original rompe isso, e como consequência dessa desobediência, há a criação de um estado onde é necessário ter alguma coisa que seja dominada. Ou seja, antes do pecado, liberdade. Pecado, tem alguma coisa que tem que ser dominada. E a leitura que Santo Agostinho faz sobre isso é sobre o sexo. O sexo tem que ser dominado. O sexo é causa do pecado original. A desobediência a Deus foi: não obedeceu a Deus, comeu o fruto proibido. Nessa interpretação, ou seja, tiveram uma relação sexual e, a partir disso, isto que é prazer virou algo que precisa ser controlado. Tem que ser algo que tem que ser dominado. Ou seja, o sexo tem que ser dominado a partir do pecado original. E assim começou essa ideia de que o que é vinculado a sexo é feio, é sujo, é vinculado ao pecado. Assim começou a ideia de que o ato sexual é pecaminoso. Já viram no mundo popular essa expressão? Ah, vai fazer coisa feia, hein? A gente brinca com isso, né? Como se fosse uma coisa pesada, suja e feia. Então, antes do pecado original, liberdade. Com o pecado original, algo precisa ser dominado. Continuando ali, o ser humano teria o controle da sua atividade sexual com uma vontade regida pela razão e não arrastada pelo desejo. Porém, depois de o homem, elevado à honrosa posição, delinquir assemelhou-se aos animais irracionais e engendra como eles, conservando-se sempre nele uma pequenina centelha da razão que faz aparecer a imagem de Deus. O que é assemelhou-se aos animais irracionais? Sexo. Animais ditos irracionais, eles se acreditava, ou o Hélio pode falar disso melhor que eu, que é da área dele, se acreditava que os animais só tinham ato sexual para ter filho. Muito recentemente, se sabe que macacos, bonodo, eu não sei dizer. Hélio, qual que é o nome dos macacos? Bonodo? Ou outros, eu não me lembro o nome. Se sabe que há vários animais que têm uma relação sexual por prazer, não para ter filho. Só que naquela época não tinha os estudos que a gente tem hoje. Então, o texto bíblico foi pensado dessa forma. Os escritos dos Santos Padres pensam dessa forma, de que o ato sexual é só para ter filho. Então, se tem um ato sexual que não é para ter filho, que é ter prazer, é um ato sexual que leva ao pecado, igual aos animais. Então, não podemos nos igualar aos animais. Temos que fazer algo que seja melhor que os animais. Então, não vamos nos comportar de forma animalesca. Não vamos nos comportar de forma a ter um ato sexual para ter prazer. Vamos fazer sexo só para ter filho, que isso é divino. Crescei-vos e multiplicai-vos. Ixi, essas caras de vocês estão me deixando com medo. Vamos lá. Portanto, a animalidade racional predomina na atividade sexual humana e na procriação, ainda que reste algo da razão. Tá aí a explicação que eu acabei de dizer.
Alguém pode ler, por favor, ali o parágrafo seguinte? A doutrina. A doutrina do pecado original, baseada nos primeiros capítulos da Bíblia, marcou profundamente o pensamento cristão, incluindo o campo da sexualidade. Até hoje se ensina que no início da história humana houve um homem e uma mulher criados em estado de santidade, dispensados da morte e vivendo em harmonia com a natureza circundante. E em um ambiente e em uma situação tradicionalmente chamados de paraíso terrestre. O pecado cometido pelo primeiro casal humano no paraíso é transmitido a todos os demais pela geração, junto com as suas consequências, tornando-se pecado próprio de cada ser humano. Hoje há quem defenda que seja reconsiderada a enormidade atribuída à falta primeira, bem como a condenação à morte e a culpabilidade hereditária resultante. Seria melhor se falar em pecado do mundo, que Jesus vem tirar, conforme o Evangelho de João, para significar que todos nós nascemos em um mundo no qual o pecado já existe. Um mundo no qual a maldade, o orgulho, a vontade de poder e a concupiscência se acumulam desde o início da humanidade. Beleza. Esse parágrafo está dizendo o seguinte, ó, existe essa ideia desde muito tempo, de que o pensamento cristão culpabiliza o campo da sexualidade, ou seja, a sexualidade é culpada pelo pecado. Então, se não temos sexo, não temos pecado. Se não tem o ato sexual, não tem pecado. Então, as pessoas que não fazem sexo se aproximam mais de Deus nesse pensamento. Então, como é que fazer para se aproximar mais daquele estado de graça anterior ao pecado feito pelo sexo? Não fazendo sexo. Quem é que não faz sexo? Quem é que faz promessa de não fazer sexo? Padre, freira, irmão, irmã, monges. E foi dessa forma que esse grupo vocacional é tido como um ideal cristão. É uma hipervalorização do estado de graça, do comportamento de quem se nega a fazer o ato sexual, para se parecer mais com aquele estado de graça anterior ao pecado original. Gente, isso é muito importante. Pegaram o esquema? Ótimo, beleza. Vamos lá. Pode continuar outra pessoa, por favor? Mesmo Mesmo que hoje Mesmo que muitos hoje cristãos. Pode seguir. Mesmo que hoje muitos cristãos consideram o relato bíblico de tal doutrina até o século XVIII, o pecado original, com suas consequências, era a explicação mais amplamente aceita para a maioria dos males que afligiam a humanidade. O castigo divino que punia Adão e seus descendentes estava presente e não só na morte de cada pessoa, mas também nas catástrofes naturais, cumprindo as Escrituras. Maldita seja a terra por tua causa. Tu és pó e ao pó hás de voltar. O olhar pessimista sobre o mundo, a matéria, o corpo, o sexo, a procriação são bem notáveis no passado. pode A continuar. impureza do sexo, mesmo quando lícito, se relaciona com o desprezo do mundo e do homem, oriundo do helenismo, que se desenvolveu na tradição judaica cristã. Isso. Obrigado, O irmão. li- Para aqui um pouquinho. Vejam como nos textos bíblicos isso vai aparecer e é assim que vai ser interpretado. De que o pecado original, ou seja, o ato sexual de Adão e Eva, são responsáveis por toda a maldade do mundo.
Se eles erraram no começo, se eles pecaram, eles fizeram com que os seus herdeiros, Caim, Abel e Ló e tal, herdassem o pecado deles por geração. Então, quando os filhos de Adão e Eva tiveram filhos e eles herdaram o pecado de Adão e Eva. Esses tiveram mais filhos e até chegar na gente. Então, como é que a gente sai disso? Eu não sei se a gente sai, mas a ideia que o Novo Testamento propõe é de que Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Não é falado em pecado de uma pessoa, mas o pecado do mundo inteiro. Essa é a vitória de Jesus ressuscitado sobre o pecado na cruz. E aí, todo o Antigo Testamento o Novo principalmente, vai olhar a maldade do mundo como vinculada a o ter sexo. Como é que a gente, nessa interpretação, como é que faria para que o mundo fosse salvo? Não tendo mais sexo. Como é que faria para não ter mais sexo? Não tendo. Vira todo mundo padre e freira. Irmão. Então vocês vejam como isso é muito pesado. Gente, eu tô vendo gente com cara de assustado. Gente, eu tô explicando aqui uma interpretação que está equivocada, tá? Eu não tô dizendo que é assim. A gente tá num grupo de estudo, ninguém se escandalize. Se você ficar sem dormir, conversa comigo. Mas o que que eu tô querendo dizer? Que foi hipervalorizado as pessoas que fazem promessa de não fazer sexo. Bispo, padre, freira, religiosos e tal. Em detrimento, quer dizer, é menos valor. E eu tenho a impressão que é menos valorizado as pessoas que fazem ato sexual, ainda que seja de forma lícita, dentro do matrimônio e tal. Vejam quantas pessoas santas a gente conhece, que é padre, freira e irmão. E quantas pessoas casadas a gente conhece que são santas, declaradas santas. Já perceberam isso? Não é a troco de nada, gente, essas coisas. O Wellington falando, tem muita coisa sobre o ato sexual. Sim. O Cristiano, o que dizer dos sacerdotes que dizem controlar os desejos sexuais? Cristiano, o que a gente pode dizer é acreditar na palavra dele. Eu preciso acreditar que o padre está dizendo a verdade. Ele pode estar mentindo? Pode. Mas quando ele mente, ele diz uma verdade sobre ele. E tem outra coisa, a vida sexual do padre é dele, né? Pessoal, é pessoal dele, né? Eu não sei como é que eles fazem isso. Eu sei o que eu fazia quando eu estava lá, né? Não é fácil, mas é possível. É possível, né? É muito possível. Tanto que, gente, veja só, eu fiz um post ontem sobre isso, ou foi sexta-feira. As pessoas que menos fazem sexo no mundo é quem está casado. A gente É casa, as verdade, pessoas. verdadeiro. É verdade, não é? As pessoas O meu casam. testemunho, quando eu era solteiro, era muito melhor do que agora. Tudo bem. Sua esposa está aí fazendo a janta em Francival, ela vai queimar o arroz. Mas isso, gente, precisa ser conversado, né? Com maturidade. Aí. Irmão, por favor, pode continuar de onde o senhor parou? O livro de Eclesiastes lamenta a vaidade das vaidades, pois em tudo há vaidade e aflição do espírito. Nada há de proveitoso debaixo do sol. Paulo afirma que o tempo que passamos no corpo é um exílio longe do Senhor. Isso é um eco da ideia platônica do corpo como cárcere da alma. Opa, só um A pouquinho. palavra Só um pouquinho, irmão, por favor. Vamos vendo aqui como é que a gente vai evoluindo. Ó, pecado original, sexo. Então, tudo que é vinculado a sexo é pecaminoso. Quem é que faz sexo? É corpo, é o corpo, é pênis, vagina, encontro de pênis, vagina, encontro de um corpo no outro. Ou seja, o corpo é algo que precisa ser dominado, é algo que precisa ser controlado. E tudo que vem do corpo é ruim. Por quê?
traz pecado. Então, o que é que tem que salvar? A alma. Por quê? Porque o corpo é sujo, porque o corpo... Gente, eu tô falando o que tá errado, tá? Pelo amor de Deus. Porque o corpo tem sujeira, porque o corpo traz o sexo, e o sexo é pecado, então o corpo tem que ser dominado. Salve a alma. Vocês se lembram das missões redentoristas? Antigamente, bem antes, as missões diziam assim, salve tua alma. Hoje tem outros nomes para essas missões. Então, é por isso que a gente vai ver a hipervalorização da alma e a condenação do corpo e de tudo que envolve corpo na Igreja Católica ou na Igreja Evangélica, por aí vai. Isso mudou hoje em dia, tá? A gente vai chegar nessa parte para explicar como é que a igreja entende isso hoje. Mas a gente ainda carrega uma ideia de que o corpo tem que ser mortificado, de que os desejos da carne, a libido, tem que ser controlada, tem que ser punitiva para não pecar. Boa noite, Dani, que chegou, Eduardo chegou. Acho que eu não lembro que alguém chegou agora há pouco, mas sejam bem-vindos, bem-vindas. Página 34, nós estamos no terceiro parágrafo, no segundo parágrafo, ali no finalzinho do parágrafo. Irmão, pode continuar, por favor. A palavra mundo nos evangélicos é ambígua. Ora se refere ao campo onde cresce juntos o joio e o trigo, os filhos do reino e os filhos do maligno. Ora se refere à criação e ao ser humano amado por Deus, que tanto os amou a ponto de dar seu Filho único. Pode continuar. Ora se refere aos que odeiam Cristo e seus discípulos. Frequentemente, esse último sentido do mundo prevaleceu, carregado de pessimismo e desconfiança. Já na antiguidade cristã se desenvolveu o monaquismo como fuga mundi, fuja do mundo, um ideal de vida cristã celibatária e retirada do convívio ordinário. Só um pouquinho, irmão. Sublinha essa parte aí. Pode sublinhar, quem puder, com caneta, é uma coisa importante. Então, no final da Antiguidade Cristã, a gente está na página 35, no primeiro parágrafo. Já na Antiguidade Cristã, se desenvolve o monaquismo. O monaquismo vem de monge. Monaquismo, monge. Se desenvolveu o crescimento dos monastérios, dos mosteiros. E com o crescimento dos mosteiros como um lugar onde se foge do mundo. Por quê? Porque o mundo é um lugar sujo, onde tem sexo, onde tem pecado. E aí, no mosteiro, não tem isso. Nas igrejas, nos mosteiros, na casa dos religiosos, não tem isso. Tem, ou então, um ideal de vida cristã, uma visão celibatária. Lá tem pessoas que não casam. Então, as pessoas que não casam, dentro dessa interpretação, estão mais perto de Deus do que as pessoas que casam. Gente, eu não estou dizendo que isso está certo, eu faço questão de explicar de novo. Eu estou explicando qual era o entendimento, mais ou menos, do ano 500. Aqui. Tá? Então, a gente está nesse crescendo de como é que foi entendido o sexo na história da igreja. Fernando, Pois não. isso é uma ideia que ainda existe no meio da gente. Pois é. As pessoas que vêm para a vida religiosa, elas acham que é o paraíso. Eu mesmo tive uma crise do caramba quando eu cheguei, que eu achava que era tudo perfeito. E de repente, o negócio aqui é igual em qualquer outro lugar. Então, aquilo para mim foi um desastre, né? Hoje eu vejo que se não pode ser perfeito porque eu não sou perfeito. Então, se eu estou vindo para cá, é claro que o negócio já não vai ser perfeito. E essa consciência é muito importante, irmão Valentim. Muito obrigado por dividir isso com a gente. Eu também passei por isso. Ainda passo. A maioria de vocês aqui é casado. Deixa eu perguntar para vocês aqui. Aliás, a Michelle acabou de casar, né? Quantas vezes por ano você casa, Michelle? Vocês que são É de casados, todas as formas, ainda falta casar na igreja. vai chegar a hora.
Vai chegar a hora. Vocês são casados? Eu gostaria de ouvir vocês, porque o grupo de estudo é para isso. Vocês já sentiram que a vocação matrimonial é menos importante do que a vocação sacerdotal ou religiosa? Vocês já se sentiram menosprezados ou diminuídos alguma vez? Sejam sinceros, gente, a gente está no grupo de estudo. No Só meu na caso, eu paróquia acho mesmo. que seja sobre o matrimônio ser menos, mas sobre ser um matrimônio com uma mulher. Que aí sim, já É. senti muito, já ouvi inclusive, porque na verdade sempre, né, fui muito católica, então eu já ouvi no sentido, queria ser santa, vai casar com uma mulher. Tipo, Hum, não tem como eu ser santa casando com uma mulher. entendi. Para quem não sabe, não conhece a Michelle, a Michelle é uma mulher lésbica que eu conheci com 19 anos. Muito bem. Quem mais? Alguém Ô, mais? Fernando, Pois não. Fernando, ó, tem uma coisa aqui que me travou no começo, Hum, né, do Gênesis lá, quando você explica que o pecado original está associado ao ato sexual. É uhum, isso que você quis dizer, né? hum. Foi associado. Onde que na palavra, assim, a grosso modo, seria uma desobediência a Deus. E daí isso ficou associado ao ato sexual. Uhum. Ah, mas está na própria história ali do Gênesis, né? Dessa visão mitológica, né? O crescei-vos e multiplicai-vos. Multiplicai-vos como? Se não for através do sexo. Vai multiplicar Pois por é, brotamento? pois é. Aí Como, está contraditório isso. como era o nascimento, como foi o nascimento de Adão e Eva? Por obra divina, Obra divina. assexual. Aham. Ou seja, Barro. o sexo nasceu na desobediência. O ato sexual foi condenado na desobediência. Então, já que você me desobedeceu, então eu acredito, eu estou supondo, pelo texto bíblico por interpretação, que o texto bíblico quer dizer que antes do pecado havia uma modalidade de sexo onde não havia pecado. Tanto que aquilo que separa, a característica que separa o pecado do não, o ato sexual como pecado não pecado quando Javé fala para mulher, você vai ter dores no parto e a tua descendência vai ser condenada. Ali. Então, havia um estado de graça anterior onde isso não acontecia. Agora, se era por uma relação genital, a gente não sabe. O texto bíblico não fala sobre isso. Ele nem se preocupa em dizer com isso. O texto bíblico quer dizer que o pecado começou a partir de uma desobediência e que a consequência disso é que o ato sexual gerou sofrimento. Dani, por favor. Boa noite. Boa noite. Então, eu estou lendo um livro que é do monge beneditino, Anselmo Grum, que fala justamente do período dos padres do deserto, Hum, que é exatamente esse momento que eles têm o fugir do mundo para ir para o deserto. E aí eu acho que é importante, existem duas leituras, né? Essa leitura do celibato como proximidade de Deus, que daí eu vejo como uma leitura errado, eu discordo com esse olhar, tal. Por exemplo, eu fui religiosa, eu fui beneditina, e hoje eu sou casada com a Lígia, né? Então, eu fui beneditina há 9 anos e estou há 16 anos com a Lígia. E aí, qual é o meu olhar? Existem duas percepções, como eu me vejo e como a sociedade me vê, ou a sociedade católica. Então, a partir do momento que eu estou falando de mim, né? Que eu fiz uma experiência de um Deus que é amor, que acolhe e que acolhe a minha humanidade. Eu não me vejo menos nem mais hoje do que quando eu era religiosa. Me vejo um pouco mais porque eu estou buscando evolução espiritual, né? Então, se eu estou buscando evolução espiritual, né? Mas essa evolução não me desconecta da carne, do meu corpo. Agora, quando eu falei para uma pessoa, hoje eu estou casada,
Porque as pessoas perguntavam, você descobriu a sua vocação? Eu falei, eu sempre soube a minha vocação. Eu quero ser instrumento de Deus onde eu estiver. Então, não é porque eu saí da vida religiosa. Mas, pensando na questão da igreja e essa separação do corpo, eu acho que até é uma hierarquia. Então, aqueles que vivem o celibato, já que o corpo é pecado, eles são mais, né? São mais do que eu, mero mortal leigo, casado, que viva a concupiscência, que nem o Padre Luiz coloca aqui, né? Uhum. E é isso. Eu acho muito interessante trazer essa realidade da questão do sexo como pecado. O pecado original é o sexo, que a gente sabe que, quer dizer, a gente sabe que não é, mas muita gente ainda acha que é, né? Mas sem não é desmerecer, assim, a vida religiosa, a vida monástica tem a sua importância, que não é maior do que a vida leiga e de pessoas casadas, e que o foco não é o celibato, o celibato é um adendo, que poderia não ser, Sim. né, o foco é outro, né? É isso. Obrigado, Dani. Muito importante isso que vocês trazem, a Dani, a Michele, né, o irmão Valentim, que são as experiências que a gente tem dentro da igreja. Esse discurso, ele ainda existe, é muito forte. Há uma hipervalorização das vocações celibatárias e há é uma não valorização, acho que tal qual. Isso, ainda eu acho que é olhado um pouco abaixo. Gente, essa interpretação está errada. Mas, enfim, a gente vai conseguir superar isso com o tempo. Por favor, irmão, você pode continuar a leitura de onde parou. Os monges se tornam os sucessores dos mártires como modelo de entrega da própria vida por amor a Cristo e ao Evangelho. Para o monge Pedro Damião, do século VI, o mundo laico é essencialmente concupiscente. Deixar o ambiente secular e ingressar no mosteiro é sair da Sodoma. Sociedade laica e sociedade corrompida são sinônimos, e nela é difícil alcançar a salvação. Há há uma depreciação de todas as tarefas terrenas e uma suspeição lançada também sobre os padres que não são monges, porque próximo dos laicos, misturados a eles pela vizinhança geográfica. A maioria já não se distingue de sua maneira de viver e seus costumes desregrados. Pois é, e a partir disso foi feita essa separação entre os padres monges e os padres não monges, os padres laicos, os padres que vivem no meio do laicato, no meio dos leigos, que vivem no mundo secular, no mundo dos séculos, aquilo que está fora do mosteiro, aquilo que está fora da casa religiosa. E aí se distinguem, às vezes, pelas vestes, hoje já nem tanto. Já outras formas de distinção que não as vestes. Por favor, pode continuar. Por muitos séculos, alguém? Por muitos séculos, por muitos séculos, na cristandade, os clérigos são quase os únicos a se aproximarem se exprimirem por escrito, perdão. O cristão ideal é o monge. Pode sublinhar. Na antiguidade, a ideia de ideal cristão é ser monge. Não era monge, era um cristão meia-boca. Você estava perto, mas não tão perto assim da santidade. Pode continuar. O calendário dos santos admitiu quase somente bispos, monges e religiosos de congregações. Eventualmente, alguma princesa prematuramente viúva que passa o resto de sua vida na penitência e na assistência aos pobres. São Bernardo de Claraval compara o mundo a um vasto mar que se deve atravessar para alcançar a salvação. Os monges vão por uma ponte e não se molham.
O clero secular dispõe da barca de Pedro. As pessoas casadas, desafortunadamente, devem atravessar a nado e muitos se afogam no percurso. Alguns leigos piedosos, na impossibilidade de se tornarem monges, esforçam-se por se aproximar da vida monástica. São Luís, rei da França, pra, pra, prática numerosas pratica numerosas mortificações e recita a liturgia das horas, levantando-se de madrugada para a oração da manhã. Muitos leigos, no final de sua vida, pedem para ser sepultados vestidos com o hábito monarcal. Pois é, vocês vejam aqui a comparação que São Bernardo de Claraval faz. Então, a gente precisa chegar no céu. Para chegar no céu, precisa atravessar um mar. Os monges andam por cima do mar de boa. Só colocar os pés na água e vão andando sobre o mar, igual Jesus. Os padres seculares, eles andam de barco. E os leigos vão na abraçada, os casados. Vejam como há uma hipervalorização desde muito antigamente de quem faz celibato e um demérito de quem pratica o ato sexual, ainda que no sacramento do matrimônio. Página 36, primeiro parágrafo ali, vamos ver um caso... Peraí, só um adendo, que na parte, no comecinho, que fala assim, o calendário dos santos admite quase somente bispos, monges, religiosos de congregação. Eu estava refletindo outro dia sobre isso. Quando é santa mulher, normalmente ou é virgem casta. Até Maria é virgem casta, né? Não, Maria não teve relação com José depois, nem durante, nem antes, nem... É muito interessante esse domínio, e aí pensando em nós mulheres, sobre o corpo das mulheres. Você quer ser santa? Seja virgem casta. Porque quem não é virgem casta não é santo, né? Perfeito. Então Ótima colocação, Dani. É uma hipervalorização aí da virgindade. Bom, isso vai influenciar todo o jeito de olhar a virgindade, o casamento e aquela que quer receber o sacramento do matrimônio. Então, se já perdeu a virgindade, não recebe o sacramento do matrimônio. Olha como isso é pesado, né? é. Vamos lá. Página seguinte, por favor. Posso ler? Pois não. Um dos maiores expoentes cristãos do desprezo do mundo e do ser humano é o cardeal Lotário de Senna, futuro Papa Inocêncio III. Ele é o autor de uma obra sobre a miséria da condição humana com uma difusão muito vasta. São conhecidas 47 edições, das quais se preservam até hoje 672 manuscritos. Para Segni, o homem é formado do pó, da lama, da cinza e daquilo que é mais vil, do esperma imundíssimo. Ele nasceu para o trabalho, para o medo, para a dor e, o que é pior, para a morte. Citando o Salmo que diz: Eis que eu nasci na iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu, ele comenta: quem de fato ignora que o acoplamento conjugal jamais ocorre sem o prurido da carne, a fermentação do desejo e o odor da luxúria? Assim, toda a descendência, pela sua própria concepção, é corrompida, maculada e viciada, já que a semente transmite à alma que lhe é infundida a mancha do pecado, a marca da culpa, a sujeira da iniquidade. Da mesma maneira, um líquido se corrompe se despejado num vaso poluído, e tocando o que é poluído, polui-se pelo contato. Veja como isso é pesado, esse texto. É muito pesado, né? A gente está aqui no ano 1198, 1216, século Uma XIII. curi- Só uma curiosidade: esse Papa foi o que acolheu São Francisco, recebeu São Francisco quando Inocêncio São III, Francisco né? foi ao Uhum. Vaticano, nesse terceiro. Exatamente. Então tem uma ideia muito forte de que, veja só, o sêmen é o que está mais próximo de Deus. Quando o sêmen sai do pênis, ele passa pelo corpo, quer dizer, a alma vem no sêmen, a alma se macula no sêmen e ela sai na vagina da mulher suja.
A alma sai suja, sai com pecado. Então, não tem como nascer um ser humano sem o pecado, nesse texto, nessa interpretação da antiguidade. Isso é muito forte, né? É um vínculo muito grudado entre corpo e alma. Então, a alma é algo puro, o corpo tem que ser o lugar que precisa ser sacrificado, tem que ser limpo. A ideia de sujeira no corpo, e do corpo sujo, que está o tempo todo sujo, que está o tempo sujo, isso vinculado a sexo é muito forte ainda. A gente está aqui no ano 12, ano 13. Pode continuar, por favor. Só uma curiosidade também, né? Pois O não. meu professor de teologia moral, o Padre Moés, o redentorista, na aula, ele contou para a gente uma coisa interessante, que um padre velhinho, um redentorista, ele morreu de câncer no pênis, porque ele não lavava o pênis, não pegava no pênis, porque era pecado, não é? E só admite, já doente, sofrendo, só admitiu ser, como é que se diz? Consultado por um médico, porque o médico era sobrinho dele. Aí não tinha mais jeito, né? Quando o sobrinho foi consultá-lo e descobriu o que era, já não tinha mais jeito, né? A mentalidade do pecado relacionado ao corpo, né? Então, Aqui em Maringá, esse quando eu era um adolescentezinho de 13 anos, eu ia visitar sempre um padre chamado Padre Núncio. É um padre muito famoso aqui, um italiano, famoso aqui na Diocese de Maringá. Eu ia me confessar e ia contar para ele daí que eu me masturbava, né? Ele pegava na minha mão, batia na minha mão, e falava assim, mão suja, mão cheia de pecado, essa mão nasceu para abençoar, não para ficar fazendo coisa suja. Isso me traumatizou durante muitos anos. E essa ideia que o Francival trouxe é muito forte ainda, tanto do homem quanto da mulher, os dois. Eu tinha lembrado alguma coisa, mas eu esqueci de falar. Por favor, vocês podem ligar a câmera só para mim fazer um print, e depois um ou outro sai aqui, por favor. Quem está comendo, guarda o prato. É só para mim fazer um print para sair em todos. Esperando mais alguém, deixa eu ver. Quem não puder ligar, tá tudo bem, gente. Tá? Diga um X. Pronto, tirei uma. De novo, diga um X. Vai, Elizabeth. Corre, Elizabeth. Olha o Leandro ali, ó. 1, 2, 3 e X. Pronto. Vou mandar lá depois. Muito obrigado. Quem quiser pode fechar a câmera já. Depois alguns saem, né? Aí não sai todo mundo na foto. Pode continuar a leitura, por favor. cabe aqui considerar a antropologia subjacente. Antes do século XIX, não se conhecia o óvulo. Sublinha. Só um pouquinho. Sublinha esse parágrafo inteiro. Inteiro. Pode passar a caneta aí, porque aqui, século XIX, gente, a gente está falando do ano 1800 e alguma coisa. 1890, por ali. Foi ontem. Foi ontem. Vai, pode continuar. Acreditava-se que na ejaculação do homem estava contido o ser humano inteiro em miniatura, um homúnculo que logo recebia de Deus a alma imortal. Daí o nome em sêmen, mesma raiz de semente. Este homúnculo deve ser colocado no ventre da mulher como a semente é depositada na terra. Como o pecado original é transmitido aos demais seres humanos pela geração, é através do sêmen que se dá a transmissão. Vindo do prurido da carne, da libido e da luxúria, é o esperma imundíssimo que impregna na alma recém-gerada a mancha do pecado, a marca da culpa e a sujeira da iniquidade. Pois é, tá aí. Esse parágrafo importantíssimo, mostrando uma coisa nova. Então, até antes disso, o lugar de onde vem a alma vem pelo esperma. Como é que o esperma é produzido? Através do sexo. Então, a alma vem
vem durante o esperma, o pênis, entra no esperma, ali no espermatozoide, ninguém sabia disso antes, mas entra no esperma, passa pelo pênis, e esse pênis está num ato sexual, está em uma coisa que eles entendiam como suja, como imunda, como pecadora. E ali entra a alma num corpo sujo. Então, o corpo é o lugar da sujeira. E aí se descobriu que existe um negócio chamado óvulo. E que esse óvulo também é importante para ter a geração de um ser humano. E agora? Como é que resolve isso? Antes só tinha o sêmen, se descobriu que o ser humano não é gerado somente pela figura masculina. Sublinha isso. Agora tem uma mudança de o ser humano não é somente feito por um homem, por aquele que tem pênis, por aquele que produz esperma. Há a participação da mulher. A mulher sai de uma posição passiva, ela passa para uma posição de protagonista, para uma posição que não pode ser dispensada para a geração de um ser humano. É uma mudança muito forte, é uma guinada assim, 180 graus, na diminuição da importância do homem, na importância da mulher, mas a importância da mulher ela ainda não é tão protagonista assim. É isso que a gente vai ver agora. Pode ler, por favor. Página 37, o primeiro parágrafo. O desprezo do mundo e de si também está presente em outra obra mais difundida, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, publicada no século XV. A sua tiragem só é superada pela Bíblia. Kempis afirma: eis a lição mais alta e mais útil, o verdadeiro conhecimento e o desprezo de si. Somos todos frágeis, mas não julgues nenhuma pessoa mais frágil do que tu. É uma verdadeira miséria viver sobre a terra. Quanto mais alguém se torna espiritual, mais a vida presente se torna amarga, porque se sente melhor e se vê mais claramente a fragilidade e a degradação humanas. Infeliz de quem ignora sua miséria. Mais infeliz ainda é aquele que ama esta vida miserável e perecível. Beleza? Ó, continuando, agora eu vou só sublinhar o que tem nos outros parágrafos, porque ele só vai dar continuidade a esse tema, tá? A gente não precisa ver tal qual. O parágrafo seguinte, a espiritualidade, o que é importante ali? Na quinta linha, sublinha lá, mas é preciso tratar o corpo com rigor e dureza. Página 37, no segundo parágrafo, vocês vão ler ali, Guia dos Pecadores, mais um pouquinho para baixo, está escrito, é preciso tratar o corpo com rigor e dureza. Sublinha aí. Era o entendimento na época. A carne morta se conserva tal. Então, na espiritualidade, esse entendimento influenciou os comportamentos na igreja, quem é santo, quem não é santo, tem pecado, quem não tem pecado. Influenciou a espiritualidade, porque os monges começaram a flagelar o corpo para não sentirem desejos carnais, para não sentirem tentações mundanas, porque se sentissem, se afastavam de Deus. Continuando, página 37, o parágrafo seguinte, muitos ensinamentos, vai continuar falando sobre isso, mas agora sobre o sacramento da penitência. O sacramento da penitência, ele vai se desenvolver em cima dessa ideia de que o corpo é um lugar que tem que ser mortificado, tem que ser penalizado, tem que ser controlado. E aquilo que salva o corpo, então, é a penitência. Seja ela de que forma for, de mortificação, e através do sacramento da penitência de forma plena. Vira aí na página 38. Na página 38, aquele parágrafo ali, na época moderna, a partir do século XVI, a gente está aqui mais ou menos em 1500, a moral sexual é exposta em dois âmbitos. Um, no tratado sobre o sexto e o nono mandamentos. Qual é o sexto mandamento?
Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em Não vão. pecar contra a castidade. Até uma catequista aqui. Não pecar contra a castidade. E o 9º mandamento, qual é? Não desejar a mulher do próximo. Os dois. Então, a doutrina cristã católica no século XVI gira em torno desses 2 mandamentos. Não pecar contra a castidade e não desejar a mulher do próximo. Os dois têm em vista um comportamento moral, que falam sobre o corpo, sobre o desejo corporal por uma outra pessoa. Embaixo, na página 38, a castidade vai falar sobre a castidade como um recurso positivo para dominar o corpo, para evitar que se cometa pecados. Então, a castidade... Pois não. Só pensar, castidade na Bíblia não é necessariamente celibato. Não. Depois, agora, nesse momento que a gente está falando, a castidade é vista vinculada ao ato sexual. Isso. Mas no Antigo Testamento, a castidade não tinha a ver com sexo. Não. Não é Nem isso? existia isso, na verdade. Não dentro do contexto judaico-cristão. Quer dizer, judaico. Isso, judaico. Porque o mandamento é do contexto judaico, certo? E a castidade tem um outro contexto. Hoje em dia, quando se fala de castidade, se vincula ao ato sexual. Mas não é isso, na verdade, né? Não é celibato. Ser casto não é ser celibatário. Então, os santos padres trazem essas interpretações. E a gente vai herdando isso ao longo do tempo de acordo com o choque cultural entre a vivência da igreja e os interesses da igreja e do império, do feudo e de outras coisas. Castidade, muito bem. Página 39. Agora a gente vai começar a falar sobre pessoas casadas. Página 39. Alguém pode começar a ler, por favor? A relação sexual. A relação A relação sexual entre pessoas casadas, mesmo que lícita e correta, continha certa impureza. O Catecismo do Concílio de Trento, do século XVI, estabelece que para se receber a Eucaristia, um casal deveria se abster temporariamente de sexo. Requer ainda a dignidade de tão sublime sacramento que as pessoas casadas se abstenham por alguns dias, a exemplo de Davi que, antes de receber do sacerdote os pães da preposição, afiançou que ele e seus soldados desde 3 dias estavam longe das esposas. Os párocos devem ensinar aos fiéis que de vez em quando se abstenham das relações conjugais, por amor às orações e súplicas que fazem a Deus. Isto deve acontecer não só no mínimo de 3 dias antes de receber a Eucaristia, mas também durante o tempo em que se observa o santo jejum da Quaresma, de acordo com as prescrições deixadas pelos santos padres. Muito bem. Veja só, Concílio de Trento soltou um catecismo. Neste catecismo havia uma orientação oficial de que não se tivesse relação sexual, mesmo tendo recebido o matrimônio, 3 dias antes de receber a Eucaristia. Ou seja, se você ia na missa no domingo, você só podia transar até terça-feira. Quarta, quinta e sexta já não podia mais. Isso como doutrina oficial. Temos herança disso ainda. Mantemos ainda alguns ensinamentos. Hoje existe no Brasil e no mundo grupos fundamentalistas que tentam resgatar o Concílio de Trento. E tudo aquilo que é dito. Inclusive, existe uma editora brasileira
que está reeditando o Catecismo do Concílio de Trento para tornar válido esses ensinamentos, e está contra o Vaticano II. Vocês já devem saber quem é, se não sabem, vocês vão achar gente por aí defendendo isso. Fala o nome da editora. Não, é antiético. Não, Não, deve ser algum pessoal dos Arautos do Evangelho. Vamos lá, deixa eu ver o que tem aqui. Inclusive, esse pessoal, eles não levam os filhos para a escola, tá? Eu descobri que em Cubatão tem uma turma dessa. Eles ensinam os filhos em casa, os filhos não vão para a escola. É um homeschooling, né? Uma herança. É uma herança. Existe toda do fundamentalismo, no extremismo fundamentalista, existe toda uma estrutura familiar que repete o feudo. Tudo acontece no seio da família. Tudo. E a família é o único lugar onde é possível ter contato com Deus. Qualquer coisa que seja fora disso, o Estado, ou a escola, o outro, não é digno. Tá errado isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. A Igreja Católica não apoia isso, não, tá? Página 40, por favor. Vamos pular, porque ali só vai explicar a mesma coisa que a gente está dizendo. Não, acho que não vejo necessidade de continuar. Eu só quero pedir para vocês sublinharem, por favor, na página 39, a última linha. A última linha, ela é... Cadê eu? A última linha na página 39. Cadê minha imagem, Jesus? Somente isso. Página 39. Os moralistas aceitaram a liceidade da busca do prazer moderado entre esposos, fora do ato conjugal. Tá aqui, Peraí, onde tá? página 39, na última. A última linha é somente no início do século E, XX. e, É isso? exatamente. Daí os sim. moralistas. Da lista. No início do século XX, os moralistas católicos aceitaram que o prazer sexual no ato sexual é lícito. Gente, nós estamos falando do ano 2000, antes do ano 2000. Todos nós já nascemos nessa época. Estamos falando de 2008. Lê ali, ó. Vidal, 2008. Nós estamos em 2023. Quantos anos dá 2024 menos 2008? Quem que é matemática aqui? Michele. 2008, 2018, com 16 anos. Vocês têm noção do que é 16 Não, mas espera anos? aí. Não, mas isso daqui. Vocês têm noção do que é 16 anos antes? Não, pera, professor, ele está falando somente no início do século XX. É mesmo, né? Início do século XX. A gente está em 1900, não é? Então, aceitaram a busca do prazer moderado. É início do século XX. Sim, Não é século XXI. sim, eu falei século XX. É o que está no texto. É, Não, é que você falou que foi 2008. 2008 foi o Ah, escrito, né? foi o escrito Vidal do... escreveu. perdão, agora entendi. Você está certa. 2008 foi este escrito do padre Marciano Vidal, isso. porque está entre Mas parênteses. mas Mas esse o entendimento isso foi no século anterior, século XX. é 1900, Exatamente. início do século XX, Exatamente. não do século XXI. Perfeito, está correto. Inclusive, Fernando, o Marciano Vidal, redentorista, ele teve alguns escritos que foram censurados pela Congregação pela Doutrina da Fé e ele teve que se submeter, né? Vários. Ele já escreveu, né? E para poder não receber nenhuma punição, né? Então, algumas teorias dele ele teve que Renunciou. calar por causa dessa imposição, né? Então, mas isso é importante, gente. Esse avanço ele é importante para a gente ver a disparidade. São 20 séculos. São 20 séculos afirmando uma coisa. É muito tempo. Então, a gente está no século XXI. A gente não deu nenhum século de um pensamento diferente. A gente vai ter muito trabalho pela frente ainda.
para fazer a coisa avançar. Então, grupos como esse são formas de fazer pensar diferente. Então, vocês são um grupo de elite. Todos vocês são um grupo de elite. Estão fazendo história. Né? Elite ou o grupo da frente, né? Para tomar porrada. É isso. A gente vai ser o peão. No jogo do xadrez da Igreja Católica, nós somos o peão. Só para... de batalha. Meu Deus do céu. Enfim, depois, se você permitir, eu mandar no grupo o podcast que eu fui entrevistada, que eles falam, mas por um padre e um diácono, tá, gente? Uhum. E ele pergunta, mas pela igreja tudo bem ser LGBT, não sei se ele falou gay, LGBT, desde que não faça o ato, não tenha o ato em si, é isso que a igreja diz, ele falou. E aí eu respondi, também disseram para Jesus que não podia curar no sábado. Então, filho, a vida e o amor estão na frente disso. E aí eu continuo. Mas, assim, ainda é isso, é a dominação sobre os corpos, né? Antes eram os corpos de todo mundo, porque daí se você é celibatário, ok. Depois fala, não, tudo bem, mas sem uma relação heteronormativa, e desde que seja para ter filho, agora está falando, não, tudo bem, sentir um pouquinho de prazer, não precisa ser só para ter filho, e agora a dominação é sobre os nossos corpos LGBTs, né? E pior ainda, mulheres lésbicas, porque se a mulher não foi feita para sentir prazer, foi feita para procriar, o que duas mulheres fazem na cama, né? Então, mas é interessante ter essa visão histórica, é muito importante, né? Manda no grupo sim, Dani. É bom a gente ver essas coisas. Tá. Alguém pode ler, por favor, o pessimismo, página 40, no primeiro parágrafo. O pessimismo diante de todo o sexual é bem exemplificado nas memórias de Mark Horaison, um sacerdote católico que escreveu sobre sexualidade e teve problemas com as autoridades religiosas. Em 1955, o seu livro sobre vida cristã e problemas de sexualidade, resultado de sua tese de doutorado, foi incluído no Índice de Livros Proibidos, um instrumento de controle criado no tempo da Contra-Reforma, no século XVI, né? Que vigorou até o Concílio Vaticano II. Antes dessa decisão, ele foi chamado pelo Santo Ofício, atual Congregação para a Doutrina da Fé, e relata o encontro que teve. Tá, não vamos ver, mas está aqui um exemplo do que o Francival acabou de falar do Marciano Vidal, né, um grande moralista. Já houve outras tentativas de fazer com que o ato sexual conjugal fosse elevado, ganhasse a dignidade que de fato tem, e não fosse entendido como demérito. Só que quem tentou escrever sobre isso ganhou um cálice, fique quieto, de boca fechada, demais, sobre esse assunto, né? Tá aí o exemplo. Tem aquela historinha, né, Fernando, do casal que virava o crucifixo, né, toda vez que ia fazer amor. Virava as imagens de Nossa Senhora para não ver. Virava crucifixo para não ver. Vamos dar uma olhada agora na página 40, que isso vai começar a mudar, tá? A gente viu agora uma parte bem pesada, vamos ver como é que isso começou a mudar, e a gente vai ver como é que a igreja entende isso hoje. Eles são lampejos, são sinais de mudança, de um novo entendimento. A gente já está caminhando para o final, gente. Coragem, vamos lá. Página 40, não obstante. Posso continuar? Pode. Não obstante o pessimismo diante da sexualidade, houve transformações importantes no campo do matrimônio e da família. No século XII, surge na cristandade ocidental
uma compilação do direito eclesiástico, uma novidade sem precedentes na história é introduzida. O consentimento do casal como condição necessária para a validade do matrimônio. Sublinha, O, consen- sublinha. o consentimento podia ser dado tanto no futuro quanto no presente. Quando dado no futuro, chamava-se pacto nupcial, e o processo era conhecido como esponsália ou esponsais. Os integrantes do casal tornavam-se cônjuges. Quando o consentimento era dado no presente, chamava-se matrimônio, e o processo era conhecido como nuptialia Uhum. ou núpcia. Os integrantes do casal tornavam-se noivos. O primeiro intercurso sexual entre os cônjuges geralmente se dava após o pacto nupcial. Com muita frequência, sobretudo no campo, o casamento na igreja era realizado quando a mulher ficava grávida, às vezes perto do final da gravidez, em uma sociedade na qual a procriação era central para o matrimônio. O intercurso sexual testava a fertilidade que se esperava. Só um pouquinho. Então, vamos lá, gente. Pode sublinhar esse parágrafo, a gente vai ver uma coisa muito legal que tem aqui, importante, que é o consentimento. Como era feito casamentos antes. Se lembrem das nossas mães, das nossas avós, bisavós, tataravós, que casavam obrigadas. Eram os pais que escolhiam o marido, porque ele era um homem de boa índole ou porque tinha grana. E aí se obrigava essa menina a casar com esse cara. Não por amor, mas porque era bom para a família. Terra, posse, dinheiro, ou outras coisas, né? Interesses. E tinha que ter um dote. Aí, quando fala dote, dinheiro, grana. Então, essa menina casava sem consentimento. Ela tinha uma relação com esse homem sem consentimento. Não existia nem amor, na maioria das vezes. Eles se conheciam, às vezes, no dia do casamento. Isso, gente, eu estou falando de ontem. Existe gente que ainda casa dessa forma. Então, só que isso era feito de uma forma que envolvia a igreja. A igreja validava isso. Essa menina não precisava do sim dela. Bastava colocar o homem e essa menina na frente do sacerdote. O sacerdote dá a bênção, o casamento está feito. Não precisava da anuência, não precisava da permissão. Hoje existe no sacramento do matrimônio o consentimento. Eu, Michele, te recebo. Esse é o nome da sua esposa. Como minha esposa. Se verbaliza isso. Antes não precisava. Então, é uma mudança muito forte. Isso é importante para sair o sacramento do matrimônio. Ou seja, antes disso, havia sacramento do matrimônio sem consentimento. Fernando, Pois mas por não. que fala que no século XII surge na cristandade ocidental uma compilação do direito eclesiástico? Então, foram alguns. Porque, assim, Dani, dentro da igreja haviam movimentos que pensavam diferentes. Então, já no século XII surgiu Já, esse movimento, é isso? já. E aí, então, porque é tudo muito lento, lento, lentíssimo. Um dia vão falar, olha, lá em 2000, no século XXI tinha um movimento de Sim. LGBTs católicos e as Pode ser que mulheres... sim. Eu não sei se era LGBT, mas havia um movimento que pensava diferente daquilo que era a doutrina oficial. Não, eu tô falando que o nosso caso, daqui 100 Ah! anos, Um historiador. vão falar Entendi. da gente, entendeu? Então aí já é no século XII que começa a surgir isso. Na E verdade, aí sempre existiu grupos contrários. Só que esse grupo, para ser citado aqui pelo padre Luiz, provavelmente ele deve ter feito mais barulho. Ele deve ter sido Uhum. ouvido pelo Vaticano de alguma forma. Tanto que, se ele está citando, é um dado histórico, né? Ele deve ter sido um grupo de muita relevância. Porque daí ele já coloca isso e já coloca uma novidade sem precedentes na história introduzida. Eu tinha entendido que é no século XII. Eu acho que devia ter. O texto não diz isso.
Mas eu duvido muito Não? que não existe, Não, não. porque ó, no século XII surge na cristandade Sem ocidental precedentes. uma compilação de direitos eclesiásticos, uma novidade sem precedentes na história é introduzido o consentimento do casal como condição necessária para a vida matrimonial. O consentimento podia ser dado tanto. Então, eu tinha entendido que é no século XII, não é? Eu não entendi ainda o que você quis dizer. No texto, quando ele fala no século XII, eu entendi que essa questão do consentimento já começou no século XII, não É é? isso mesmo. É isso mesmo que está escrito aí. Sim, É no século XII, não é tão novo. Essa compilação surgiu no século XII e a novidade da compilação era essa questão do consentimento. sim, Isso, que é do século XII. sim. Isso Ah, tá. mesmo. Ah, tá. Então não é do século XIX, não é de agora, é do século XII, essa questão do consentimento. Não, não. Não precisava. Ele está dizendo, Dani, que no século XII existiu um grupo que defendia isso. Não está dizendo que não existia. Tá. O registro dessa questão do consentimento remonta ao século XII, né? Então, é Uhum. isso que ele está dizendo aqui. Que É. esse grupo, vamos assim dizer, dissidente, já tinha essas ideias que depois, com o decorrer do tempo, é que ela pôde ser, depois de muito tempo, né? Pôde Tá, ser colocada em prática, né? tá. E aparecem aqui essas coisas que a gente vê, essas palavrões, né? Contrato, noite nupcial, noite de núpcias, vêm desses costumes que tem aqui, nesse parágrafo. Página 41. No primeiro parágrafo que tem ali, bem no finalzinho, está mostrando por que era importante fazer a noite de núpcias antes de ter o sacramento do matrimônio, para saber se a mulher era fértil. Ou seja, se fazia um pacto com essa menina, tinha-se relação sexual com essa menina, quando ela ficava grávida, ou seja, ela já perdeu a virgindade, era dado o sacramento do matrimônio. Vocês estão vendo a ordem das coisas aqui? Como ela é Uhum. diferente? Se era feito um contrato, esse casal tinha relação sexual, essa menina ficava grávida, e durante a gravidez era dada o sacramento do matrimônio. Neste caso, Fernando, pois não. então, e se no caso a menina fosse infértil ou o marido fosse infértil, como que ficava a situação? Anulava-se o casamento? Era dispensado o casamento. Mas, Ângela, isso aconteceu durante toda a história. O tanto de casal rei, príncipe, que não teve filho porque era infértil, ou porque não gostava de mulher porque era gay, e pegava filho da empregada, adotava de fora. Tá cheio disso. Que nem sempre a mulher, a culpa seria da mulher, né? Ele podia deixar a mulher, mas o problema estava nele. Pode ser que sim, só que ninguém entendia isso, né? É. Isso a gente olha com óculos, a gente pega o óculos de 2024, com aquilo que a gente já sabe da ciência, e lê. É, Na época ele não tinha o óculos que a gente tem, não tinha as informações que a gente tem. sim. Mas assim, o que é importante aqui é vocês verem a evolução disso. Como é que isso começou, como é que isso se desenvolveu, formas diferentes de ter o sacramento do matrimônio. Ou seja, houve um momento na história em que a Igreja Católica não exigiu a virgindade para receber o sacramento do matrimônio. Essa é a informação importante. Ou seja, isso pode mudar. Se mudou uma vez, pode mudar de novo. É por isso que o que realiza o sacramento do matrimônio é o casal, é o consentimento do casal junto. É isso que faz o sacramento acontecer.
Hoje, segundo a doutrina, o que está escrito nos documentos é que o sacramento, ele tem um rito, mas ele só se conclui, ele só se finaliza quando as pessoas que receberam a bênção, fizeram um encontro e receberam a bênção assistida pelo ministro ordenado, tem um ato sexual com o uso de pênis, vagina e ejaculação intravaginal. Ali é a conclusão do sacramento. Isso é o que é lei hoje, mas nem sempre foi assim. É isso que o texto está dizendo. E com essa notícia pesada, surpresa de alguns e tristeza de outros, estou brincando, a gente encerra o encontro de hoje. Dúvidas? Anotem aí, a gente está na página 41. A gente vai começar na página 41, primeiro parágrafo ali, tá? Anotem aí, que até onde a gente foi, dia 22/4. Alguém ficou com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, está angustiado, ficou decepcionado, vai ficar sem dormir, está escandalizado alguém? Não, vou só dizer para a Dani, que ela falou aí, quando o historiador no futuro falar desse grupo, ele vai ter uma vantagem grande, que vai estar gravado, ele vai poder, né, resgatar. Olha, encontramos aqui um vídeo de 300 anos atrás, em que esse grupo hermenêutico aqui estava discutindo esses temas. Ô, Nenhum Dani, foi para a você podia fogueira, ser né? historiadora. Escreve a nossa história, Dani. Opa! Escreve a nossa história. Gostei É dessa, hein? verdade. Daqui a 100, 200 anos, alguém vai dizer assim, olha, século passado existia um grupo de estudos que ainda fazia reunião em nuvem, longe, porque daqui a 100 anos provavelmente já está todo mundo fazendo reunião no metaverso, vai ser completamente diferente, né? Essa tecnologia já vai estar ultrapassada. Isso aqui já vai Será que essa humanidade, Se tiver mundo, né, gente? se tiver mundo, isso que eu digo. O jeito que tá questão indo, não sei ecológica. não. Pessoal, muito obrigado por vocês estar aqui, a presença de vocês, a participação. Se alguém ficar com alguma dúvida, de verdade, eu falo isso sempre com muito respeito, porque a gente está estudando uma coisa muito pesada. Nem todo mundo aqui estudou teologia ou estudou outras coisas, e talvez seja o primeiro contato de algumas pessoas com essas coisas. E eu fico muito preocupado, porque isso mexe na nossa fé, isso mexe nas nossas certezas, isso derruba o nosso chão. Então, se alguém ficar angustiado, fala comigo, me chama no privado, a gente conversa um pouco, tá? A minha ideia aqui Oh, é fazer a gente crescer. E faz parte do crescimento ter dúvida, ter medo ou sentir alguma coisa diferente, tá? Então, se você está se sentindo desconfortável, me procure, a gente conversa. A ideia aqui é a gente crescer junto, mas sem perder a fé. Fernando, Pois só não. para o pessoal, assim, eu acho que é importante a gente se questionar, não ter medo e olhar sempre para Jesus, né? Jesus de Nazaré. Porque essas questões não estavam na pauta de Jesus, né? Então, mas está na nossa pauta enquanto cristãos católicos. Mas eu acho que para a gente não deixar abalar tanto a nossa fé, é olhar para Jesus, né? É porque ele é o primeiro foco, ele é quem a gente segue. O resto é penduricalhos, que diz o professor de teologia, né? Que é os nossos penduricalhos, que faz parte do que a gente está querendo entender. Mas eu acho que a gente tem que ter maturidade para poder questionar a nossa igreja. Eu falo, eu quero permanecer na igreja porque foi nela que eu fiz a experiência do amor, mas ter maturidade para questionar e para aprender. E aí eu acho que o caminho é onde está a minha espiritualidade, onde eu pauto a minha fé. Né? Despir-se de todo e qualquer preconceito, né? Perfeito. Uhum. A gente está estudando a essência do cristianismo, né? É isso que a Dani falou. Isso. Perfeito. Muito obrigado. A gente se vê daqui a 14 15 dias. dias. Tá? Não percam lá. Eu vou marcar todos vocês. Depois vocês mandam ali o Instagram, que eu só copio e colo, fica mais fácil. Ali, manda no grupo, por favor, tá? Beijo. Tá. Fechou. Beijo, Tchau. beijo. Beijo, tchau. Até a próxima Tchau. semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.